vida ocasionada pelas nossas atitudes. Olha como que a sequência é correta. Então, ontem nós falamos de pedir e obter. Eu peço alguma coisa para Deus e Deus vai providenciar isso que eu estou pedindo. E quando a gente fala Deus vai providenciar, qual é o pensamento que nós temos? Que Deus é um homem como nós e que ele está manipulando umas cordinhas para que a gente dance conforme a música. Não é assim que a gente diz? Que nós dançamos conforme a música? E ele então seria o quê? Um manipulador, um controlador. Ele seria uma influência ruim na nossa vida. Entende por que a nossa mente vai recusar uma coisa dessa? Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. E a causa primária de todas as coisas é incriado, não é uma pessoa, não é um ser, não é espírito, não é nada. O que nós aprendemos como lei da vida? Nós aprendemos o seguinte, que existem 3 coisas no universo. 3 coisas e absolutamente somente 3 coisas. Deus, Espírito e matéria. Então existe Deus, o incriado, espíritos, que somos nós, encarnados ou desencarnados, e a matéria, que é um laboratório do mundo invisível. Olha que delícia! No segundo ano nós temos uma aula que chama Laboratório do Mundo Invisível. O que é o Laboratório do Mundo Invisível? É o que nós podemos fazer com a matéria. E nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos com a matéria. Nós não estamos aqui dentro de uma casa sólida, nós não estamos olhando para uma TV que não funcionou hoje porque o que eu trouxe não deu certo. Nós não estamos olhando para as nossas roupas, sapatos, celulares e etc. Nós não pensamos no nosso carro, no avião, na indústria, no prédio, no comércio. Somos tudo matéria. E toda essa matéria densa é como se ela fosse uma ilusão para nós. Então, como se nós vivêssemos numa Matrix. A única diferença é que nós não precisamos tomar a pílula azul ou vermelha. Por quê? Porque nós estamos construindo, experimentando, impregnando a matéria de alguma coisa para conseguir uma outra coisa. Algumas vezes acontecem uns enroscos na nossa vida. Que enroscos são esses? Nós estamos no laboratório, agora visualize assim. Sabe crianças brincando? E quando nós damos para elas um brinquedo que tem triângulo, bolinha, quadradinho e tem uns símbolozinhos que elas têm que colocar no lugar certo. E aí elas não conseguem, porque elas não conseguem diferenciar, não sabem a diferença do quadrado e o redondo, porque é isso que você está ensinando, porque o cérebro dela não é funcional e você está deixando o cérebro dessa criança funcional. E aí ela está lá, faz uma tentativa, 2, 3, 4, e você pacientemente ou não diz que os lugares estão errados e por que esses lugares estão errados. Neste momento, nós somos Deus para esta criança. Porque nós sabemos e ela não sabe. Nós sabemos o lugar correto de cada coisa, mas a criança não sabe. Tem lugar aqui. Mas a criança não sabe. Então, nós vamos fazendo esse aprendizado. Tem algumas crianças visualizando essas crianças como nós mesmos em outras situações. Que você diz assim, essa pecinha aqui, ela é quadradinha, ela é assim, e você coloca aqui. Ela diz assim, tudo bem, você para ver o que ela vai fazer, você mistura as peças
ela pega a peça errada e ela insiste em colocar no lugar errado. Você diz, não, não é assim. Não, não é assim. O que essa criança faz? Quantas crianças fazem isso? O tempo todo. E sai batendo o pezinho, chorando, gritando, esperneando. O que a gente tem vontade de fazer? Arrancar-lhe as orelhas? Tirar a cinta e dar umas cintadas? Nós fazemos isso com Deus. O tempo inteiro nós fazemos isso. O tempo inteiro ele diz para a gente assim, não é assim, criaturinha de Deus. E eu costumo brincar, ainda bem que Deus não é espírito, é um criado, senão ele diria assim, não tem uma passagem que diz assim, e Deus aborreceu-se de ter criado o homem? Quem já leu a Bíblia, esse livro, que conta a história do povo de Jesus antes dele chegar, tem uma passagem assim. E Deus se aborreceu de ter criado o homem e resolveu desfazer o que tinha feito. E a passagem é bastante interessante porque a gente para assim para pensar assim, se ele realmente estivesse aborrecido, ele não tinha mandado uma criatura fazer uma arca e pior ainda, ensinar como fazer, porque na época ninguém sabia. Entendeu? Que é uma passagem, é uma tempestade, uma inundação igual acontece agora, mas eles entenderam que era o fim do mundo. Quantos lugares? Recentemente, na minha terra natal, choveu-se mais de 40 dias e 40 noites. Ela precisou de ajuda de todos os outros estados. Até hoje está se recuperando. Logo após a estiada, uma amiga minha foi para Gramado. Ela falou assim, olha, é imprescindível o estrado. Em todos os lugares. Será que aquele povo, se fosse lá na época em que Noé contou a história, não teria tido a ideia e a imaginação de que tinha acabado o mundo? E que Deus tinha se arrependido de construir o homem? Então nós precisamos ler com entendimento e com sabedoria. Mas agora que eu já expliquei o que é que nós fazemos com a matéria no livro, na matéria densa, quando nós estamos no laboratório, junto conosco, para construir esse laboratório, tem uma quantidade de seres. Uma quantidade de seres na nossa orelha, no nosso ouvido, falando conosco. Dando instruções, como nós damos instruções para os nossos filhos, onde botar o triângulo, o redondo e o quadrado. E quando você entende que o seu filho já aprendeu a utilizar o brinquedo, o que é que nós fazemos? Eu estou tomando de partido aqui que a grande maioria do que aqui está são pais, tanto quanto eu, e que fez isso tanto quanto eu. Salvo exceções, vi os sobrinhos e primos fazerem a mesma coisa. A gente sai da sala e fica escondidinho olhando a criança brincar. A gente fica assim, aprendeu a lição. Ele já sabe brincar sozinho. Então é isso, por isso que esta espiritualidade em torno de nós são invisíveis aos nossos olhos, laboratório do mundo invisível. E eles vão nos auxiliando a resolver os nossos problemas. Eles não fazem por nós. Pedi e obtereis, mas é nós que vamos fazer. Mas eles instruem como fazer. Então eles nos dizem assim, Soninha, você precisa ser mais boazinha. Você está muito brava, você está muito briguenta. E aí eu paro, não estou vendo.
Não estou ouvindo com o ouvido de carne, mas eu paro assim e falo, nossa, meu Deus, eu ando muito bravo. Vocês viram a quem eu me referi? Meu Deus, eu ando muito brava, não posso ser assim. E eu começo a fazer diferente. Por que eu comecei a pensar e fazer diferente? Porque eu ouvi em espírito essa mensagem e comecei a agir de maneira diferente. Então a pessoa vai dizer assim, nossa, você conheceu fulano? Se você vê-lo agora, você não vai conhecê-lo mais, você não vai reconhecê-lo, é outra pessoa. Por quê? Porque ele mudou a atitude, o comportamento, e aí você vai conversar com os familiares. Escuta, a pessoa é tão gentil, é tão carinhosa, é tão acolhedora. Como que ela está em casa? Do mesmo jeito, só. Virou outra pessoa. Nossa, que maravilha! Realmente ela está sobre a influência positiva, superior da espiritualidade. Se a pessoa diz assim, não, Sônia, isso é para inglês ver. Isso aí é o verniz social. É só onde tem os irmãos de igreja, só onde tem os amigos. Assim, em casa continua uma peste. O que essa pessoa está fazendo? Ela tem consciência da espiritualidade superior, ela tem consciência de que ela tem que ser boa, porque ela fica e ela tem essa atitude em público, no verniz social, mas ela prefere a companhia do que nós chamamos que nos impregnam. Por que os amigos espirituais é influência? E por que eles são impregnações? Porque eles estão mais próximos da matéria e eles atuam dentro daquilo que a gente tem de comportamento negativo. Vamos dar um exemplo? A pessoa tem um hábito negativo de xingar, falar palavrões. E aí, ela aprende em algum ambiente espiritual que isso é ruim, porque atrai esses irmãos que impregnam, que faz com que ela tenha um comportamento negativo, que faz com que ela fique doente, que faz com que ela fique aborrecida, que faz com que ela magoe a outras pessoas. Mas ela tem esse hábito. E aí ela começa a aprender isso. E ela para de xingar. Ela para de falar palavrões. Imediatamente, em torno dela, porque ela vem para a casa espírita ou ela vai para qualquer templo religioso. Eu quero que vocês entendam que a espiritualidade não está na casa espírita. A espiritualidade está no mundo. Só existe 3 coisas: Deus, Espírito e matéria. Onde quer que tiver um homem, tem Espírito. Mas ela foi em qualquer lugar e ela aprendeu isso. O que começa a modificar em torno dela? A espiritualidade negativa que impregnava as suas ações não tem mais efeito sobre ela. Por quê? Faça de conta que a minha mão aqui é a pessoa que tem esse hábito negativo. Ela estava aberta a essas impregnações. Chegava e ela atuava, chegava e ela atuava, chegava e ela atuava. Ela se fecha a essas impregnações. Ela eleva-se e ela está aberta à espiritualidade superior. Tudo que é negativo está mais próximo do laboratório que nós estamos trabalhando, o laboratório material. Tudo que é superior está acima e nós temos consciência disso a partir de que instante. Quando nós pensamos em coisas boas, elevadas, em paraíso, em céu, olhamos para o alto.
Quando nós pensamos em coisas ruins, em coisas negativas, olhamos para baixo. Então, nós mesmos temos essa consciência. Por quê? Porque dentro de nós existe uma coisa que é chamada de inconsciente coletivo. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, mesmo que ela nascesse numa ilha de um ovo e que não tivesse acesso a nenhum outro ser, outro espírito encarnado de matéria, ele saberia que existe Deus, que existe vida após a morte do corpo físico e que existe espiritualidade. Todas as pessoas em todos os lugares, e eu não estou falando uma besteira, quando Jung afirmou isto, dentro da psicologia, ele fez uma viagem a povos desconhecidos e diferentes, ele pesquisou, analisou, conversou desde o aborígene, que nunca tinha visto nenhum ser humano, a todos e lugares extremamente diferentes da época, para ele chegar à conclusão. Todo mundo sabe que tem um Deus, que tem espírito e que tem matéria. E isso está dentro de nós, na nossa psique, na nossa forma de trabalhar e agir. Então, como que nós somos impregnados? Quando nós não queremos mudar o nosso comportamento. Então, nós temos um comportamento instintivo de atacar. Por quê? Porque o nosso cérebro é um cérebro primitivo vivendo no mundo moderno. O cérebro do homem, lá 250 mil anos atrás, e o cérebro de hoje só tem mais informações. Uma criança de hoje tem mais informações do que tinha um rei do XV. Informações, o cérebro é o mesmo. Nós temos muito mais estímulo hoje, muito mais capacidade, muito mais atividades. E de vez em quando a gente escuta umas bobagens do tipo assim, é porque o homem só usa 10% do cérebro. Se ele usasse 10% do cérebro, ele estava no hospital. Não falava, não andava, não trocava, lá. Por quê? Porque o cérebro dele não era funcional. Nós usamos o nosso cérebro dentro daquilo que nós temos de informações, de aprendizagem, de entendimento. E por causa disso, os instintos falam mais alto. Quais são os instintos? São as emoções primárias. A NCL deu uma aula que fantástica, está no canal, sobre emoções. Vai lá e olha as emoções primárias. Nós temos dentro de nós a raiva, que está atrelado ao instinto de sobrevivência e agressividade. Se eu sinto que você é agredida, eu vou reagir. Se eu luto karatê, eu vou reagir. Se eu não luto karatê, eu vou fugir. Entendeu? Ou eu vou paralisar e morrer de medo. Puf, cai dura. Por quê? Porque eu preciso reagir com uma pessoa. A raiva em si não é uma emoção ruim, ela é a emoção que motiva nós nos sobrevivemos. Ou é que todo mundo vai trabalhar, levanta 4 horas da manhã todo dia assim, lindo, maravilhoso, eu vou porque eu amo. Eu vou porque eu necessito. E quem faz isso é a raiva. Então a raiva não é, às vezes a gente até diz, vou na força do ódio. Então eu vou na força do ódio. Então o que é isso? Ele é muito... essa é a função dela. Nós damos outras funções, damos quando nós achamos que o rosto da outra pessoa é o pau, que é o saco de areia que você deve socar. Então o que você fez com a raiva? Você extrapolou todas as suas possibilidades. A outra emoção é a alegria. A alegria faz a gente assim, achar que ir trabalhar às 4 da manhã, olhando as estrelas e a lua, estou olhando ali para uma criatura, é a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque ela está movida pela alegria. Eu vou trabalhar, é uma necessidade, mas olha que beleza em torno de mim. Só a alegria faz isso, porque quem está na raiva está olhando para o chão. O que eu posso pegar para sobreviver? O que eu posso
viver uma vida muito mais difícil do que nós. Vamos agradecer essas pessoas que tiveram as primeiras experiências e nos ensinaram um caminho mais fácil. O que eles nos ensinaram? Que quadrado coloca no quadrado, que triângulo coloca no triângulo. Ok? Maravilha? Mas de vez em quando a gente imita eles. Quem sabe se não é a mesma pessoa e que ainda não aprendeu a lição corretamente. Tem outras pessoas que são movidas pela tristeza. Ai, meu Deus, eu não acredito. Eu preciso trabalhar de novo, eu não aguento mais. Quando que vai chegar na minha aposentadoria? Este governo, paramos aqui, que está sempre atrapalhando. A minha vida está travada, ele não aguenta. Ele está movido pela tristeza. Todo dia ele fala que não vai pôr um quadrado no quadrado, que não vai pôr um triângulo no triângulo. É comportamento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou brigar com meu familiar quando chegar em casa. Eu vou falar tudo o que está atravessado na minha garganta. Saí da tristeza para a raiva. Fiz do outro meu saco de pancada. Isso é comportamento. Eu vou comer tudo que eu achar, mesmo que eu não posso. Não posso glúten, não posso lactose, não posso açúcar, não posso não sei o quê. Como tudo, porque eu estou movido pela raiva. Porque quem que você está agredindo? Você mesmo. Estou atacando. Eu tenho personalidade histriônica, tá, gente? Se eu não fizer palco, não sou eu. Então, vai aguentando ali as coisas, ok? É isso, está movido pela raiva. Só isso. Nada mais do que isso. Tenho medo. Tenho medo. O que é o medo? Ai, eu vou ser bem quietinha. Eu posso ser... Deixa eu olhar lá para a criatura lá atrás. Eu posso ser o chefe da minha sessão, mas eu não posso porque eu tenho medo, porque eu não aguento, eu não sei se eu falo certo, eu não sei falar em público, ai, meu corpo, ai, acho que é meu corpo, acho que eu não me visto bem, o medo não reage, não vai para frente, não sabe tomar uma decisão, não chega, a pessoa está pisando, está massacrando, mas a raiva não reage porque ele pega sempre o medo. Sempre o medo, são emoções. Eu posso ser... mas sabe o que é? É porque eu tenho diagnóstico disso, diagnóstico daquele outro, eu tenho TDAH, eu tenho autismo, eu tenho não sei o quê, não sei o quê. Você pode ter 1 milhão de coisas. Se você usa sempre a mesma coisa para tentar resultados diferentes, não vai acontecer. Essas doenças existem, são reais? Sim! É séria? Muito! Mas nós não precisamos inventar coisas para a nossa cabeça. Porque é moda, né? A moda agora é amarelo neon. Você sai na rua, tá todo mundo de amarelo neon. Meu Deus do céu, tá competindo com o sol. Vamos lá. A moda agora é preto. Você olha, tá todo mundo de preto. A moda agora é azul. Tá todo... Nós não fazemos isso. Com as emoções, nós fazemos a mesma coisa. A gente chama disso de temperamento. A gente diz que o temperamento pode ser moldado pelo Espírito. Para moldar pelo Espírito, tem que ter a coragem de dizer para a outra pessoa: eu preciso modificar isso, aquilo, aquele outro. Como é que eu faço? Onde é que eu boto os quadrados, os triângulos e os redondos? E aí a outra pessoa fala: eu já fiz isso, eu já passei por isso. O mapa e a bússola é por aqui. Vamos lá que você consegue. Mas muitas vezes, quem está ensinando, quem está à frente, tem que sentar para esperar o discípulo. Ou tem que fazer o quê? Se esconder para ver se o discípulo faz corretamente. A vida é assim, somos mestres e alunos uns dos outros. Como é que a gente entende o que é o comportamento? Vou contar uma historinha que a gente aprende lá no budismo Zen, que diz o seguinte: que um monge que não podia tocar em mulher estava com os seus discípulos passeando por um caminho e ele estava ensinando os discípulos como que eles deveriam se comportar.
E ele vai tranquilo fazendo isso. Bem tranquilo e bem calmo. Chega, o caminho dá num rio e eles observam que tem uma mulher morrendo afogada porque caiu no rio e não sabia nadar. O monge instintivamente entra na água, tira a mulher, socorre, a mulher agradece, ele verifica se ela está bem, se ela... a mulher vai e eles continuam o caminho. E ele começa a ouvir os discípulos. A gente não pode tocar em mulher, mas o monge tocou. O monge não fala nada. Mas o porto do caminho a gente não pode tocar em mulher, mas o monge tocou. E o monge quietinho. Mais um pouquinho. Então, a gente não pode tocar em mulher, mas o monge tocou. Ele para, vira e fala, sim, eu toquei na mulher, só que eu a deixei lá. Eu a deixei lá. Moral da história. O Deus, os amigos espirituais, em torno de nós, nos influenciando, eles ensinam, mas eles não podem fazer por nós. Mas se nós escolhemos quem diz, olha lá, o seu professor tem uma rabinho ali, fala uma coisa e pratica outra, quem que nós estamos escolhendo? As impregnações é uma questão de escolhas. E a gente não pode se esquecer que Jesus... Gente, para quem não sabe, eu estou falando do capítulo 23, de direção, de diretrizes, né? Eu não abro a folha, eu não passo a folha, mas eu estou falando, tá? Ok? Porque Jesus... Essa eu preciso ler, porque Jesus é irretocável, Joana é irretocável. As palavras e as brincadeiras da Soninha não caberá aqui. Jesus transitou na terra, vigilante às perseguições que ocorriam. Ali estavam, ali aconteciam. Junto com os pérfidos ou traidores, junto com invejosos, junto com pessoas que tentavam embaraçar-lhes os passos, assim como nós. A cada passo ele distribuiu amor, carinho, fraternidade, recomendações, dizendo-nos que também éramos deuses como ele. Que tudo o que ele fazia, nós podíamos fazer. E por fim, diante de tantas coisas que ele passou, ele prosseguiu extremamente íntegro até o fim do seu ministério. Jesus nos convida à integridade, nos convida a modificar os nossos comportamentos, nos convida a ser pessoas diferentes, para ser trabalhadores da última hora na sua via, que carece de trabalhadores, que carece de ceareiros, que carece de boa vontade, que carece de pessoas que figuradamente sabem onde é o quadradinho, o redondinho e o triângulo, sem precisar perguntar, porque nós podemos andar com os nossos próprios passos, porque somos capazes disso, porque Jesus, o governador dessa terra, nos autorizou a cooperar com ele. Cooperar, palavra de ajuda na operação que precisa ser feita, ajuda no processo que precisa ser feito, ajuda no progresso da terra, para que todos possam sentir o seu amor, a sua paz, sendo sempre uma faixa, tendo uma faixa no peito. Sou discípulos de Jesus. Uma faixa, uma faixa, pertenço ao ministério de Jesus.
pertence ao ministério de Jesus. Só isso. Gente, só isso que ele pede. Nada mais do que isso. Certinho? Nós vamos para o passe agora. Nós vamos continuar o nosso trabalho. Eu vou te